fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje a solenidade de Pentecostes. A solenidade de Pentecostes marca o início da igreja. A igreja que recebe o Espírito Santo e vai aos confins da terra com os seus dons, formando esta igreja missionária. A celebração de Pentecostes encerra o tempo pascal. A partir desta celebração, nós damos continuidade ao tempo comum da liturgia, que é o tempo da vida pública de Jesus, o tempo da sua missão e o tempo da nossa missão. Durante esta semana que se passou, nós celebramos a semana de oração pela unidade dos cristãos. Entre a festa da Ascensão e a solenidade de Pentecostes, a igreja é convidada a rezar pela unidade dos cristãos. Diferentes formas de crer, mas unidas no único Deus. Uma igreja que tem muita diversidade de dons, de talentos, mas que é una. É a diversidade na unidade. E é dessa unidade que nos fala a liturgia de Pentecostes. A primeira leitura que nós ouvimos traz o Pentecostes do evangelista Lucas, que o coloca 50 dias depois da Páscoa. Hoje nós estamos a exatos 50 dias da celebração da solene vigília pascal. Por isso a palavra Pentecostes, que significa 50. Porém, o evangelista João, que nós ouvimos no evangelho de hoje, traz Pentecostes no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, no domingo de Páscoa. Há contradição entre esses dois evangelistas? Não. Ambos traz aspectos teológicos distintos, mas que se completam, para nós entendermos o que é Pentecostes, o que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre cada um de nós, discípulos missionários de Jesus, que formaram, que formam e que continuarão formando e dando continuidade a esta igreja que nasce alicerçada nos apóstolos, tendo Pedro como pedra fundamental e guiada pelo Espírito Santo. A primeira leitura contextualiza Pentecostes num grupo de pessoas que já viviam em comunidade,
nas primeiras comunidades cristãs, todos reunidos. Pessoas distintas, de várias regiões, como nós vimos. Pessoas que vinham de lugares distantes, lugares diferentes, com culturas diferentes e, sobretudo, com línguas distintas. Porém, sem o Espírito Santo, nenhuma igreja é igreja e nenhuma igreja será missionária. Nesse dia, Lucas narra a recepção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos é mostrado de algumas formas para nós tentarmos assimilá-lo, embora seja difícil defini-lo, porque quando nós definimos Deus, nós enquadramos Deus dentro de nossos conceitos limitados, obviamente, e Deus é ilimitado. Então qualquer definição é insuficiente para definir Deus, sobretudo na pessoa do Divino Espírito Santo. Mas nós o temos em forma de pomba. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ele recebeu o Espírito Santo que veio como pomba e pousou sobre sua cabeça. Por isso, nós vemos ali a imagem do Espírito Santo simbolizada numa pomba. O Espírito Santo também é definido como um sopro, como um vento ou uma ventania. Ninguém consegue segurá-lo, vê-lo, detê-lo, mas ele é que nos dá vida. Jesus, quando chega onde os discípulos estão reunidos, no evangelho de hoje, como vimos, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. O Espírito é um sopro, é aquele ar que nós respiramos, não vemos, mas se faltá-lo, nós não vivemos. Essa igreja não vive sem o sopro do Espírito Santo. Sem o seu sopro, sem o seu impulsionamento, sem a sua condução e direção, nós não somos igreja. Por isso o Espírito Santo é definido como um sopro. E o próprio texto da primeira leitura fala desse Espírito como uma ventania que ocupa o espaço, o local. Mas também o traz como línguas de fogo. E aí então nós simbolizamos naquele cartaz as línguas de fogo com os 7 dons do Espírito. Essas línguas de fogo adentram a sala onde eles estão reunidos e pousa sobre cada um deles. Pousar sobre cada um significa que todos receberam o Espírito Santo. Ninguém é privado da recepção do Espírito Santo. Na igreja nós recebemos o Espírito Santo pelo nosso batismo. Recebemos o Espírito Santo na crisma. E recebemos o Espírito Santo hoje em Pentecostes. Ele está sobre cada um de nós. E se vocês observarem ali, há os 7 dons. 7 é apenas um número simbólico. Não existe apenas 7 dons. Existem dons infinitos. O número 7 significa infinitude. Vocês se recordam quando Jesus pediu que Pedro não perdoasse apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7? Ele estava dizendo, perdoe infinitamente. Quando ele expulsou os 7 demônios da mulher pecadora, ele estava dizendo, essa mulher é infinitamente pecadora, mas nem por isso está privada do amor e do perdão de Deus, a partir do momento em que ela quer mudar de vida. Em tantas outras passagens bíblicas, nós temos referência ao número 7, e toda vez que vocês lerem um texto bíblico, que aparecer o número 7, ou derivados do 7, lembrem-se, é algo infinito. Por trás dessa expressão numérica, da numerologia bíblica, há um significado de infinitude. Portanto, os 7 dons do Espírito Santo não é apenas literalmente 7 dons. São dons infinitos, que às vezes
nós não descobrimos, mas nós o temos. Não há pessoas sem dons. Cada ser humano que veio a esse mundo recebeu dons de Deus. Às vezes nós não o descobrimos. Passamos a nossa vida e não descobrimos nossos dons. Às vezes descobrimos nossos dons, mas somos egoístas e guardamos para nós. É como se cavássemos um buraco e enterrássemos nossos dons. Dons enterrados não se multiplicam, mas aqueles que descobrem os seus dons e o colocam em comum, partilham esses dons, ajudam a formar a igreja. Essa igreja que nasce em Pentecostes é a igreja dos dons, dos talentos partilhados, colocados em comum. Por isso hoje eu convido você que ainda não descobriu o seu dom, procure descobri-lo e procure colocá-lo em comum, partilhá-lo. Faça a experiência de colocar seu dom ou os seus dons em comum e você vai ver a beleza dessa igreja que nasce em você e você sentirá o Espírito Santo em sua vida. Essa igreja que nasce em Pentecostes, tanto do evangelista Lucas quanto o do evangelista São João, é uma igreja que recebe o Espírito Santo em contextos distintos, mas que colocam em comum esses dons. Eles recebem o Espírito Santo e começam a entender na mesma língua, e eles ficam admirados. Como é que esses que estão falando não é do nosso povo, não fala a nossa língua, mas nós o entendemos perfeitamente? A linguagem do Espírito Santo é a linguagem do amor. Você pode ir para qualquer canto do mundo, da terra, se você tiver amor no coração e viver esse amor onde você estiver, você será entendido, acolhido e amado. É essa linguagem que faz o entendimento da igreja. Sem o Espírito Santo, essa igreja seria uma Babel, uma bagunça, um não entendimento. Mas com o Espírito Santo, com todas as nossas distinções, diferenças, nós nos entendemos e formamos comunidade. É a unidade na diversidade. A beleza dessa igreja está exatamente nas nossas diferenças, nas diferenças de dons e talentos. Vocês já imaginaram quão pobre seria a nossa igreja se todo mundo fosse igual, se todo mundo soubesse a mesma coisa ou tivesse o mesmo dom? Seria muito pobre. A riqueza dela está nos distintos dons que temos, e quando eles são colocados em comum, essa igreja cresce, floresce e vai aos confins da terra, revelando esse Cristo ressuscitado, presente na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, que celebraremos no próximo domingo com a festa da Santíssima Trindade. Assim, ao receber o dom do Espírito Santo, ele desperta em nós o desejo de ser igreja, de servir na igreja, de viver essa igreja católica, apostólica e romana. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, ele fala desses dons diferentes, desses talentos diferentes, unidos no mesmo corpo, guiados pelo mesmo Espírito. O Espírito é único. O que é diferente são aquilo que nós temos, como Deus nos criou na nossa unicidade. Ninguém é igual a ninguém. Cada ser humano é único. Não existiu e não vai existir outro igual. E nessa unicidade que reflete a divindade,
é que nós descobrimos que nós somos importantes e podemos colocar nossa importância em comum para tornar essa igreja importante. É o que nos mostra Paulo na segunda leitura. E o Evangelho coloca, como eu disse no início, a ressurreição, o Pentecostes no dia da ressurreição. Os discípulos estão ali, reunidos no mesmo lugar, de portas fechadas pelo medo. Esse Evangelho nós lemos no dia do domingo de Páscoa. Quando nós não temos a certeza da ressurreição e do Espírito Santo em nós, nós nos fechamos nos nossos medos. E pessoas fechadas nos seus medos não vão muito longe. Não faz essa igreja missionária. Mas Jesus entra, se coloca no meio deles, deseja-lhes a paz e depois sopra sobre eles o Espírito Santo. E diz para eles: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Deus nos envia, Jesus nos envia, como o Pai enviou Jesus. Ou seja, como cordeiro no meio de lobos. Ele nos envia com humildade, com sinceridade, com integridade, com bondade, mas com a esperteza daqueles que não se deixam enganar, daqueles que não se deixam que outros impeçam que o reino de Deus aconteça. O exemplo que nós temos para sermos discípulos missionários de Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo. Por isso, como Deus enviou o seu Filho, Ele envia cada um de nós. E o dia que nós nos sentirmos isso, nós sentiremos encorajados para a missão de ser e de viver essa igreja que nasce em Pentecostes. Depois de soprar o Espírito Santo sobre eles e dizer que Ele os enviava como o Pai o havia enviado, eles agora se sentem capacitados para a missão. O Espírito Santo nos capacita. Às vezes nós nos preparamos tanto para algo, esquecemos que quem nos inspira é o Espírito Santo. E se nós os deixarmos de fora, nossa missão será um fracasso. Confie na sua capacidade, nos seus talentos, mas deixe que o Espírito Santo haja em você, nas suas ações. Quando você se sentir amedrontado, enfraquecido, coloque nas mãos de Deus e diga: é o Espírito que vai agir em mim. Dará a palavra certa na hora certa, o comportamento correto, a atitude correta, para que tudo saia conforme a vontade de Deus. E assim o Espírito nos conduz. É o que nos pede a liturgia de Pentecostes. Deixemo-nos, portanto, ser guiados pelo Espírito. E essa igreja continuará indo aos confins da terra.